Hoje nós vamos falar sobre testes comportamentais e sobre os diferentes tipos de pessoa, já no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Camp, marcas e patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. Bem-vindos ao mês de outubro aqui no Café Corporativo. Começamos mais um mês do ano e hoje nós vamos falar a respeito de pessoas, dos diferentes perfis das pessoas e dos testes de personalidade. O convidado de hoje, pessoa que vem nos ajudar a entender tudo isso, é o Cláudio Luve. Cláudio, obrigado por ter vindo. Poxa, gratidão, Aguinaldo. Muito tempo já que eu falava com o Cláudio aí pelas redes sociais, na verdade, à distância. Isso. E hoje nós tivemos a oportunidade aqui de nos conhecer pessoalmente, né? Satisfação imensa, viu, Aguinaldo? Muito bom. Cláudio veio de Guarulhos, pra cá. Guarulhos. É um cidadão, como que se chama? Guarulhense. Guarulhense, como dizia Silvio Santos, né, que perguntava isso aí para os seus convidados. Cláudio Luve, que tem 23 anos de experiência em RH. O Cláudio, ele é Master Mentor, ou Master Mentor, e é coach de carreira e liderança. O Cláudio é um dos grandes especialistas no assunto RH aqui no Brasil, né? Cláudio, conta para mim o que são esses tais testes de comportamento, testes comportamentais. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Claro, Aguinaldo. Os testes comportamentais são uma série de ferramentas que nos ajudam, nos auxilia a identificar os perfis comportamentais de cada pessoa. Uhum. Então, por exemplo, existem diferentes tipos de pessoa e a gente consegue entender que tipo de pessoa é que está para ser admitido na nossa empresa. É mais ou menos isso? Perfeito, Aguinaldo. Dentro da área de recrutamento e seleção, é possível utilizar essas ferramentas, né? O DISC é bastante utilizado, onde ele identifica perfis de acordo com cada vaga existente na empresa. Uhum. Então vamos entender melhor. Eu tenho uma vaga para oferecer e aí eu tenho as características dessa vaga. Por exemplo, eu quero contratar uma pessoa para atendimento. E aí eu vou mapear quais as características adequadas para uma pessoa que vai trabalhar neste posto de atendimento, é isso? Perfeito, Aguinaldo. O DISC, primeiramente você tem que identificar os comportamentos existentes na área, de acordo com o cargo. E aí você levantou essas informações, essas competências, você passa a utilizar o DISC. Então, por exemplo, quando você falou aí da vaga de atendimento, Sim. Dentro do DISC existe 4 perfis. O D de dominância, o I de influência, o S de estabilidade e o C de conformidade. E cada perfil com as suas características comportamentais. Então, por exemplo, o D é uma pessoa muito objetiva, muito direta, ela gosta de dominar o ambiente, o espaço dela. E, geralmente quem é D é uma pessoa extrovertida. E temos o I, que é a pessoa que é influência, que é focada em pessoas, em relacionamento. A pessoa que gosta de pessoas, se dá muito bem com pessoas. E o S, ela também gosta de pessoas, como o I, só que ela tem como principal característica a segurança. Ela não gosta de correr riscos, Aguinaldo. Ah, entendi. Então, o S, ele gosta de pessoas. O que ele faz, então? Ele escolhe 10 pessoas do vínculo dele, aquelas pessoas vão ser amigo. Aí, se alguma delas pisar na bola e perder a confiança dele, porque ele não gosta de correr riscos. E o C, que é de conformidade, é que a pessoa que tem uma visão assim, muito estatística, muito perfeccionista, sim, muito focada assim, em números. Metódica. Exatamente, Aguinaldo. Então, quando você falou lá do cargo de atendimento, requer uma pessoa que saiba lidar com pessoas e com o público. Uhum. Me dá um exemplo, vamos voltar no exemplo lá daquela pessoa que vai ser contratada para atendimento. Que perfil que é o ideal? Exatamente. E aí eu aconselharia o I. Por que o I? Porque o I é aquela pessoa que era de relacionamento, ela gosta de se comunicar com pessoas, de se relacionar. Então esse é o perfil ideal para atendimento. E isso dá realmente certo? Eu consigo enxergar a pessoa através de um teste como esse, a ponto de eu ter assertividade?
Sim, esse teste aí, Aguinaldo, foi criado pelo William Marston em 1928, que dali, na verdade, surgiu o DISC. Então, assim, um dos estudos dele, Aguinaldo, chegou em 4 perfis, nesses 4 perfis. Então, assim, e realmente bate as informações, Aguinaldo. Eu tenho, assim, utilizado bastante. E o bacana dessa ferramenta, que quando você conhece ela, você, pela percepção, só de você observar, você percebe cada estilo, né, cada perfil. Então, ela é perceptível também, Aguinaldo. Então, é possível, sim, você utilizar para realmente locar pessoas certas no lugar certo. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Esses testes, que alguns chamam de testes de assessment, é correto falar exato. isso? São testes que ele vai ter basicamente um formulário, o sujeito responde esse formulário. Baseado nas respostas desse formulário, você identifica o perfil do candidato, é isso? Ou do profissional. Perfeito. Mas você, com sei lá quantos anos, aí 23 anos de RH, muitas vezes acontece de você bater o olho no sujeito, conversar 5 minutos e já identificar o perfil. Acontece? Acontece muito, Aguinaldo. Até eu também dou aula como professor convidado de MBA. E aí, no convívio com alguns alunos, eu decidi aplicar o teste. E tinha um perfil de um aluno que só pela minha observação, eu mais ou menos sabia qual que seria o resultado dele. E assim, Aguinaldo, eu anotei no papelzinho o primeiro e o segundo perfil, porque assim, normalmente a gente tem um pouco de cada desses 4 perfis. Sim. Né? E você sempre tem o seu predominante primeiro ou segundo. Nós podemos até, enquanto você fala, colocar na tela aqui uma imagem, né, daquele quadro do DISC, eu acho que é interessante a gente colocar isso aí, né, para o nosso telespectador entender. Mas, continuando, você diz então que a gente tem o perfil primário e você vai tendo um pouquinho de características de outros perfis também? Perfeito, Aguinaldo. E até voltando em relação ao aluno, eu só pela percepção anotei um papelzinho, o primeiro e o segundo perfil dele. E apliquei o teste, Aguinaldo, e bateu. Bateu. Né? Então, assim, é perceptível quando você conhece a ferramenta, ela é espetacular, Aguinaldo. Entendi. Agora vamos lá, vamos entender assim, para que mais podem ser utilizados esses testes? Para a contratação de um profissional, já entendi que pode. Quer dizer, eu quero contratar uma pessoa para minha recepção aqui do meu escritório, eu vou identificar o perfil dela através do DISC. Mas para que mais eu posso utilizar isso? Claro, Aguinaldo, além da seleção, eu só quero deixar assim um pouco claro que ela não é uma ferramenta fim, uma seleção. É uma ferramenta meio, porque ela identifica uma parte da gente. Né? Então, assim, e ela também serve para desenvolvimento de pessoas. Então, assim, dentro do RH, você pode utilizar para desenvolver pessoas da equipe. Ou seja, eu consigo trabalhar as pessoas conforme eu enxergo a característica. Por exemplo, eu quero criar nessa pessoa uma característica que não é tão bem desenvolvida, porém ela tem perfil para aquilo, é isso? Exatamente isso. Então, assim, cada perfil tem os seus pontos fortes e os seus pontos de melhorias. Então, por exemplo, uma pessoa tem um alto D, por exemplo. Aquela pessoa que ela é muito direta, muito objetiva. Essa pessoa que é D, Aguinaldo, ela é muito focada em resultados. Então, é a pessoa que vai cobrar da sua equipe. É tão interessante que, no ambiente de trabalho, uma pessoa dessa é mais ou menos assim, Aguinaldo. Ela cobra você, briga com você, passa 1 hora, 1h30, ela te convida para almoçar. Ou seja, é o cara que não vai levar aquilo para o lado pessoal, é uma característica dele. Perfeito, Aguinaldo. Ele é objetivo. Exatamente. Aí você vai falar, caramba, poxa, mas ela brigou comigo agora há pouco e está me chamando para almoçar. Porque a característica dela principal ela briga pelo resultado. Então ela não está brigando com você, Aguinaldo. Ela está brigando pelo resultado. Com a situação. Então, na área de desenvolvimento, o que a gente pode trabalhar numa pessoa dessa? Poxa, para ela ter mais empatia, por exemplo. Se colocar no lugar do outro. Ou seja, ser um pouco mais suave, mais doce. Perfeito, Aguinaldo. Perfeito. Entendi. Cláudio, você falou do D, né? Então, cada uma das letras desta ferramenta, que é uma das tantas ferramentas que existem, né?
ela tem essas características que podem ser trabalhadas, tá? Antes da gente entrar no I, a gente vai fazer um intervalinho comercial. Na volta do intervalo, eu não só quero saber em relação ao I, ao S e ao C, como eu quero também saber o que a gente pode trabalhar com essas pessoas, tá bom? Perfeito. Posso explorar aí você? Claro. Então tá bom. Até daqui a pouco, depois do nosso patrocinador aqui no Café Corporativo. Até daqui a pouco. Comfort Mix, uma loja especializada em produtos conforto. Atende você, consumidor que quer permanecer na moda, mas que procura calçados que proporcionem saúde, qualidade e bem-estar para os seus pés. Com nosso atendimento personalizado, o conforto começa ao entrar em uma de nossas lojas. Trabalhamos com as marcas como Opananken, Usaflex, Skechers, Piccadilly e Comfort Flex. Venha nos fazer uma visita, vamos adorar te receber. Endereços no Parque do Colégio e Maxi Shopping Jundiaí. Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. Segundo bloco aqui do nosso Café Corporativo, hoje com o Cláudio Luve, que vem falar a respeito do DISC, que é uma ferramenta de assessment, uma ferramenta que testa as características do ser humano, que identifica, né, o perfil de um profissional, Perfeito, é isso? Perfeito. E agora no primeiro bloco, o Cláudio falou sobre a letra D do DISC, né, que é o perfil mais direto. Quais são os outros, então, Cláudio? Vamos para o I. Qual é o perfil do nosso profissional que é caracterizado pela letra I? O I, Aguinaldo, que é de influência, ele assim, é uma pessoa que é realmente focada em pessoas, em relacionamento, ele tem muita facilidade em se comunicar com pessoas. O que eu sempre falo, Aguinaldo, que não existe o perfil ideal. Todos eles têm seus pontos fortes e os seus pontos de melhorias. Então, por exemplo, o I, ele é uma pessoa que ele quer agradar todo mundo. Então, por exemplo, se alguém pedir para você alguma coisa, eu faço, outro pedir, eu faço. Ele quer tentar agradar e o risco que ele tem é de não entregar com qualidade. Ele tem dificuldade de falar não. Exatamente, Aguinaldo. Esse é o perfil do I. Tá. E qual outra característica que ele tem? Por exemplo, para que cargos que ele é muito bem encaixado? Por exemplo, um profissional de RH, ele é um I? Eu acredito o seguinte, dentro de uma área, tem que ter todos os perfis. Tá. Onde você vai utilizar é a rotina que ele vai desenvolver. Entendi. Porque assim, imagina você ter uma equipe, uma área de RH com todo mundo I, também não dá certo. Não dá certo, porque ninguém vai fazer o burocrático. Não, tem que ter todos os perfis e de acordo com o que ele for desenvolver, aí sim você vai colocar. Então vamos supor, se é uma pessoa que vai lidar com o público, aí você coloca o I, porque ele é de pessoa, de relacionamento, se comunicar. Mas se você quer uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, com cálculos, que é o departamento pessoal, algo que requer algo mais analítico, perfeccionista, aí você poderia colocar o C de conformidade. Entendi. Então, assim, dentro de uma área, tem que ter, Aguinaldo, todos os perfis. Então vamos lá, nós já falamos do D e do I. Fala do S para mim. O S, como eu falei lá no começo, ele também gosta de pessoas como I, mas ele não é dado como I. Ele seleciona, Aguinaldo. Não é dado no sentido dele não ser aquele cara totalmente aberto, né? Exatamente, porque uma das principais características do S, ele não gosta de correr riscos. Então, se ele não gosta de correr riscos, ele não vai se relacionar com todo mundo. Exatamente, ele vai escolher ali algumas pessoas que elas vão ser amigo dele. Uma das características do S também é que ele gosta muito de família. Então, geralmente quem é S, você vai perceber na mesa uma foto do pai, do irmão. Então, ele é muito família também. Entendi. Ele é agregador. Ou seja, ele é um profissional interessante para unir a equipe. Perfeito, Aguinaldo. Esse cara é aquele que ele tenta apaziguar a vida de todo mundo? Por exemplo, tem dois sujeitos brigando lá no departamento, ele vai lá, fala com um, fala com o outro. Às vezes ele para o trabalho dele até para tentar acertar a situação do outro, é isso? É esse mesmo. A vantagem do S é que ele é bom ouvinte. O I, por exemplo, ele costuma interromper as pessoas na conversa. Ele é muito tagarela, o I. O S não. O S é um bom ouvinte. Então ele é uma pessoa bacana nesse sentido aí, de realmente gerir conflitos. Porque é a pessoa que ele vai saber ouvir. Ele vai ouvir com empatia. Então realmente, para essa situação, o S é perfeito.
Me doeu esse negócio do I interromper as pessoas aí, que eu já estou me vendo aí nessa... Eu sou o I, Aguinaldo. Então vamos lá. Não vou te interromper, Cláudio Luve. E qual que é a vantagem? Quando você conhece isso, você melhora, porque eu mesmo, a pessoa está conversando e eu completava a frase da pessoa. Então, quando você percebe, você sabe qual é o seu perfil, opa, eu sou o Y, preciso tomar cuidado com isso daí. Às vezes nem é aquilo que a pessoa vai te falar, você já quer completar a frase, né? Quer mostrar que está sintonizado. Legal. Vamos falar do C? Vamos. Qual a característica do C? O C, ele assim, ele é muito perfeccionista, detalhista, muito analítico. Ele é uma pessoa, Aguinaldo, que durante uma reunião, ele não é de falar muito. Tá. E durante uma reunião, ele vai ficar só ali ouvindo. Terminou a reunião, ele vai falar, naquele item tal, parágrafo tal, vai acontecer isso, isso, isso. Ele prevê o que pode dar errado. Exato. Outra coisa, ele é baseado em normas, é isso? Isso, em procedimentos, em normas. É uma pessoa que você tem que, quando você for negociar ou se comunicar com ele, você tem que levar algo, um material, um gráfico. Ele é muito estatístico, sabe? Ele gosta de ver, de tem pegar que ter números, tem que ter estatística. Manual, exatamente. Gráficos, isso mesmo. Entendi. Ele é aquele sujeito que, ainda que ele esteja num departamento de vendas, ele quer saber quantos clientes foram atendidos, quantos chegaram ao fechamento financeiro, é isso? Perfeito, Aguinaldo. Pois bem, maravilha. Agora me conta uma coisa, vamos lá. Eu tenho um sujeito que ele tem a característica X aqui no meu departamento, só que eu preciso mudar esse sujeito para uma outra situação, para um outro posto de atividade. Não quero tirar aquela pessoa da minha empresa, só que eu sei que ele não tem aquela característica, mas é ele que eu tenho ali. Como é que eu faço? Como é que eu faço para botar o zagueiro de lateral esquerdo? É uma boa pergunta, viu, Aguinaldo? Normalmente, como eu expliquei, nós passamos por todos os perfis e sempre tem o seu predominante. Então, você tem um cara que é predominante em D e você quer colocar numa outra função que não é aquele perfil adequado para ele. Então, assim, o perfil predominante dele é difícil mudar. Mas veja bem, ele consegue se adaptar. Mas o quanto que isso pode custar para ele em termos emocionais ou de satisfação profissional? Existe perfis que ele, assim, durante o trabalho mesmo dele, Aguinaldo, tem pessoas que têm dificuldade em certos perfis. Então você tem que também analisar no dia a dia, porque você tem um D e você quer colocar ele no perfil como S, por exemplo. Ele vai sofrer um pouco, Aguinaldo, mas tem pessoas que têm essa facilidade em se adaptar. Então você não tem uma receita pronta. O ideal é você colocar o perfil D no cargo X, o S no cargo X. Mas como você falou, só tem uma pessoa, e aí o que eu faço? Eu não quero demiti-la. Não demite mesmo, Aguinaldo. Faz um teste, coloca naquela vaga e desenvolve ela, os pontos necessários. E durante o dia a dia você vai vendo. Porque tem pessoas que têm dificuldade em se adaptar e outras não. Outras conseguem até se adaptar. E aí você falando uma coisa muito interessante, desenvolve a pessoa, né? Então, quer dizer, é possível desenvolver a pessoa. Vamos partir então para uma questão de liderança. Por exemplo, eu sou líder, tá? E eu tenho aí 3, 4 pessoas, 5 pessoas nesse meu departamento e eu consegui identificar as letrinhas dessas pessoas aí. Baseado nisso, eu tenho as características dela. Como liderar? Poxa, é fantástico, né? Quando a gente fala de liderança, eu sempre falo, Aguinaldo, que ele tem que ter essa percepção que existem pessoas diferentes, comportamentos diferentes e como lidar com isso. Então, assim, ele tem lá os perfis da equipe dele. Primeiro que ele tem que ter essa percepção de onde locar essas pessoas. E aí, o interessante, Aguinaldo, que o líder tem que se adaptar aos estilos. Porque assim, eu sempre falo que as pessoas não mudam se elas não quiserem. A gente não muda as pessoas se elas não quiserem. Mas eu, como líder, consigo extrair o melhor de cada uma do jeito que ela é. Então, tem aquela pessoa que é extrovertida, aquela que é introvertida, focada em tarefas, em resultados. E eu, como líder, tenho que ter essa percepção de saber se comunicar, saber negociar com cada perfil. Muito bom. Eu estou aqui tomando cuidado para não te interromper, né? Porque senão tá vendo o I aqui? Olha, não, mas o I tem suas características positivas também. Então quer dizer que eu, como líder, eu consigo trabalhar a pessoa para que ela, dentro das suas características, renda mais. E quando você fala que eu não consigo mudar as pessoas se elas não quiserem,
mas eu posso também dar razões para ela querer. Faz sentido o que eu estou falando? Sim, faz sentido. Por exemplo, eu ofereço para aquela pessoa oportunidades e ela entende que para ela poder alcançar e aproveitar aquela oportunidade, ela precisa mudar algumas características. Sim. É como eu falei, né, Aguinaldo? Tem pessoas que têm mais facilidade em se adaptar. Tá. Outras requerem um trabalho maior. Tá. Muito bom. Cláudio, muito bom. Acho que a gente completa aí o entendimento do que é a ferramenta DISC, mas existem outras ferramentas, né? Sim. Cita para mim mais uma ou duas aí. Tem uma que eu também gosto de utilizar, que é o CEVAT. CEVAT. O CEVAT é uma ferramenta baseada 100% em valores. Ela foi criada pelo professor Reed Elliott Nelson, americano, em 1995. E na ocasião, na pesquisa dele, Aguinaldo, identificou também 4 perfis. Então nós atuamos em 4 dimensões, que são elas: trabalho, que a gente precisa trabalhar, relações pessoais, se relacionar. A terceira dimensão tem a ver muito com a defesa dos nossos interesses. E a quarta dimensão, pensamento, a forma como você age e pensa. E aí, Aguinaldo, dentro de cada dimensão existem subdimensões, né? Que então, através dessas subdimensões, a gente vai perceber os valores de cada pessoa. Então, assim, uma grande ferramenta também de se utilizar no dia a dia de uma empresa, coach, consultoria. Legal, Cláudio. Muito bom. A gente vai finalizando aqui o nosso segundo bloco, mas eu peço para você ficar aí um pouquinho mais, que você volta comigo no terceiro bloco para receber aqui o presente do nosso patrocinador. E falando em patrocinador, vamos ver aqui o comercial da iCamp. Daqui a pouco a gente volta aqui com o presentinho do Cláudio. Até daqui a pouco. Com mais de 3 décadas de experiência, a iCamp, Marcas e Patentes, possibilita a você, empresário, uma performance mais segura no mercado. Isto porque a gestão, o uso estratégico e as ferramentas de propriedade intelectual traz diferencial competitivo, te posiciona em relação aos concorrentes e garante que o ativo intelectual na era do conhecimento esteja legalmente protegido por meio de registros de marcas, patentes, direitos autorais e temas relacionados em âmbito nacional e internacional. Assim se tornou o primeiro escritório do ramo a conquistar ISO 9001 pela gestão da qualidade. Mais cafeína. Depois da gente ver aqui o nosso patrocinador aqui, a nossa iCamp, falando em cafeína, vamos entregar aqui o brinde da iCamp para o Cláudio, né? Uma canequinha para você tomar o café e um porta-cartões que são bem legais, mas acima de tudo a gente vai entregar para você aqui essa beleza bacana, aqui. Gratidão. Que é uma obra de arte aqui que o Adalto, a Fernanda da iCamp trazem para a gente. Tá? Perfeito, gratidão. Cláudio, eu espero que você faça muitos churrascos aí com a tábua da iCamp, né? E que lá no seu churrasco também você identifique aí quem são seus amigos, qual o perfil, para qual que você serve aí uma picanha, né? Tá certo. E muito interessante isso que nós conversamos com o Cláudio aqui, sobre os 4 perfis, né, comportamentais dentro da empresa, mas é interessante nós entendermos que nós não temos só 4 perfis, nós temos muito mais do que 4. Por exemplo, se pegar o D, o I, o S e o C, são 4 perfis, mas se nós considerarmos que são mais 4 gerações, por exemplo, existentes no mercado de trabalho, só aí eu já tenho 16 pontos de cruzamento. Então olha como é complexo essa questão das pessoas dentro da empresa. E o líder, o empresário, aquele contratante, aquela pessoa que vai explorar o potencial das pessoas, explorar no bom sentido, né, de tirar o melhor dele para que ele possa se desenvolver, também tem uma responsabilidade, saber enxergar isso e saber fazer o melhor. Mais importante do que tudo isso é o líder saber trabalhar os pontos positivos das pessoas, porque perde-se muito tempo em tentando melhorar os pontos negativos das pessoas, os pontos fracos, né? Valdez Ludwig falava já, né, que as pessoas ficam tentando melhorar a fila no banco. Não adianta melhorar a fila no banco, a gente tem que buscar características para fazer as coisas darem certo. Então, o que você pode fazer por essa pessoa para que ela trabalhe melhor? Se eu tenho características de atacante, não vai querer me colocar
na defesa, porque talvez eu não seja um bom defensor. Mas se você me der condições de treinar ataque, de treinar fazer o gol, de treinar a corrida, talvez eu venha me tornar um atacante melhor ainda. Ah, mas vai ser um defensor cheio de defeitos. Tá bom, mas eu não vou defender. E se for, vou fazer isso eventualmente, não vai me sangrar, tá? Então, trabalhe com as características positivas das suas pessoas, valorize e entenda que essas pessoas elas podem te ajudar a crescer também. Esse é o Café Corporativo. Nós voltamos aqui na próxima semana com mais uma entrevista aqui do mundo corporativo para que nós possamos honrar esse nosso slogan de ser uma universidade em sua tela. Acesse nossas redes sociais e acesse também, em especial, nosso programa no YouTube. Café Corporativo, próxima semana voltamos aqui. Cláudio, obrigado, viu, por ter vindo aqui. Minha gratidão, Aguinaldo. Muito bom. Até a próxima semana. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com mix de conforto. E Camp, marcas e patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência.